Em 5 segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jaboticabal e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviços, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em Rotativa Sonora. Jaboticabal recebe hoje o projeto cultural Viagem Literária. Em Rotativa Sonora, a participação do vereador Samuel Cunha. Plano Municipal de Resíduos Sólidos é o grande desafio dos municípios. Relatório da reforma trabalhista deve ser apresentado nesta terça-feira, segundo o relator. Prefeituras vão receber cartilhas do programa de alimentação escolar. Tem bola no barbante. Depois de 3 jogos sem vencer, São Paulo ganha do Avaí no Campeonato Brasileiro. Agora 11h03. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jaboticabal e região. Oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora do Carmo nos revista com escapulário e nos cubra com seu manto sagrado. Bom dia, no ar Rotativa Sonora. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2017. Apresentação: Geisa Carla, Matheus Alexandre e César Tomé. Participação especial dos jornalistas Isilda Reis e Rogério Constantino. Hoje em nossa bancada, nossa convidada do dia, Renata Cirati. Renata, bom dia. Bom dia, Tomé, bom dia, Geisa, bom dia, Matheus e toda a população de Jaboticabal que estão nos ouvindo aqui com a nossa querida Vida Nova. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Agora em Rotativa, 11h05. Vamos à previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. A terça-feira na região sudeste vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada em Minas Gerais, Espírito Santo e em São Paulo. Possibilidade de chuva fraca no Rio de Janeiro. Os termômetros da região vão registrar temperaturas de 6 a 35 graus. Em Belo Horizonte, a temperatura mínima vai ser de 16 graus e a máxima de 26. Em Vitória, os termômetros vão variar entre 20 e 23 graus. Em São Paulo, mínima de 14 graus e máxima 22. No Rio de Janeiro, a mínima será de 16 graus e a máxima de 24. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Juliana Gonçalves, o tempo e a temperatura. Onze horas e 6. Incentivar a leitura por meio de histórias cheias de fantasia e humor. Usando essas ferramentas, a Viagem Literária chega a Jaboticabal no dia de hoje, com 2 sessões. A primeira aconteceu às 9 horas e a segunda será agora às 14 horas com entrada gratuita. A Viagem Literária acontece na Biblioteca Municipal. O diretor de Cultura, José Mário de Oliveira, afirma que a cidade receberá outros módulos do projeto. A Biblioteca Municipal Júlia Luiz Ruetila recebeu na manhã de hoje a 10ª edição do programa Viagem Literária, com a presença do escritor Giba Pedrosa, que fez uma contação de história com o tema Entre Livros e Sonhos. A primeira apresentação aconteceu às 9 da manhã e a segunda acontece às 14 horas. O programa Viagem Literária é uma parceria entre a Prefeitura de Jaboticabal, por meio do Departamento de Cultura, com o SP Leituras, CISEB e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.
mais 2 blocos ainda vão passar por Jaboticabal. Nós teremos no dia 6 de junho, às 14 horas, o módulo Infanto Juvenil com um bate-papo com o escritor Caio Ritter. E em agosto vem o módulo adulto, ainda não foi ainda definido qual é o escritor que vem para Jaboticabal. Isso é uma forma de incentivar, é um programa de incentivo para incentivar a leitura, e já está na 10ª edição. Então é gratuito, o pessoal só chegar na biblioteca e participar dos eventos. 11h07. Geisa Carla, eu quero dar um comunicado aqui, lembrando que hoje, né, a CIAJA estará recebendo o secretário de Esportes do Estado de São Paulo na CIAJA às 14 horas, para falar um pouco sobre a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Para quem não sabe, fica aqui a informação, o Poliesportivo do campus da Unesp apresentou um projeto, né, e acabou conseguindo aí uma verba para a reforma e todo o trabalho feito junto à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. Esse projeto, eles fazem vários patrocinadores que rendeu também ao Estado, né, incentivos na ordem de 530 milhões, ou seja, um valor de renúncia fiscal que acabam sendo direcionados para o esporte, para os municípios. Então, hoje, fica o convite, às 14 horas, o secretário Paulo Gustavo Mariuno estará na CIAJA às 14 horas, batendo esse papo, falando sobre esse incentivo que as entidades, quem lida com esporte, podem montar os seus projetos e também buscar, através de projetos, esses incentivos. Então, convite, hoje, 14 horas, na CIAJA, ali na rua São Sebastião, no prédio e ali no auditório da CIAJA. Fica o convite a quem quiser participar. Agora os relógios marcam 11h09. Plano Municipal de Resíduos Sólidos é o grande desafio dos municípios. Assuntos como a destinação consciente do lixo, a qualidade dos aterros sanitários e a necessidade de aprovação de contribuições para custear esses serviços são assuntos amplamente discutidos. Estamos recebendo em nossos estúdios Francisco Lopes, advogado e secretário executivo da ACEMAI, que traz mais detalhes sobre o assunto e, principalmente, como a ACEMAI está tratando com os municípios a implantação do plano de resíduos sólidos e as taxas necessárias. Muito bem, vamos aqui falar então com o Dr. Francisco, lembrando que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê a responsabilidade dos municípios na destinação correta do lixo. Secretário, no caso, como que o doutor vê aí a necessidade da implementação desse plano no Brasil? Bem, essa é uma questão das mais importantes e primordiais para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de vida do nosso país. A implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos é necessária para orientar o país na gestão da cadeia produtiva de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável. Segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é o 5º maior produtor de lixo do mundo, o que justifica a importância de se estabelecer diretrizes nacionais para o setor. Contudo, é preciso destacar que o Plano Nacional, que está em elaboração, deve caminhar ao lado dos planos municipais de gestão integrada de resíduos, considerando, é claro, as especificidades regionais e as diferenças econômicas de cada município, haja visto que nós vivemos num país que é continental. No caso, secretário, os municípios têm condições de cumprir o plano sem criar a taxa do lixo? Não é possível cumprir esses planos sem a criação da taxa de lixo. E mais, os titulares de limpeza urbana, no caso os municípios, eles têm a responsabilidade de fazer e gerenciar de forma correta a destinação dos lixos domésticos. Claro que, evidentemente, essa é uma tarefa extremamente difícil, que envolve, além de custos, conhecimentos técnicos específicos. Na ausência da taxa de lixo, certamente os municípios não conseguirão prestar os serviços adequados, pois não terão recursos para criar os aterros sanitários, para promover a coleta seletiva ou estabelecer um bom programa de educação ambiental que envolva nossas crianças, que é essencial para garantir o futuro das nossas localidades.
Daí sim é que nós defendemos a necessidade de se criar a taxa de lixo, buscando a sustentabilidade econômica dos serviços e possibilitando dessa forma investimento em melhorias. Essa não é uma criação do prefeito dos municípios. A sustentabilidade, a criação da taxa de lixo, é uma obrigação que a Lei 11.445 de 2007 estabelece. É preciso ter taxa de lixo, de fato, para garantir a sustentabilidade. Agora, um outro dado é muito importante. Nós não devemos só pensar na taxa de lixo, até porque o cuidado com o meio ambiente, o cuidado em destinar adequadamente os resíduos, é uma obrigação que todos nós temos com as futuras gerações. Daí porque, no direito ambiental, nós chamamos isso de um direito intergeracional, ou seja, aqueles que virão após nós, nossos filhos, nossos netos, têm direito. Um pequeno detalhe aí na nossa conexão, aí, nós estamos ao vivo por telefone, falando com o advogado e também secretário executivo da ASEMAI, que vem falar sobre o assunto, principalmente tratando com os municípios. Vamos ver se já restabelecemos. Secretário, como os municípios estão abordando a necessidade da implantação da taxa do lixo? Ao nosso ver, recebendo aqui vários prefeitos e gestores municipais, os municípios têm a clara consciência da necessidade de adotar a taxa de lixo para melhorar a arrecadação e garantir os avanços. Entretanto, muitos deles esbarram na resistência de determinadas forças locais e, em parte da população, na repulsa por mais taxas, por mais impostos. Na verdade, o estabelecimento da taxa não é um capricho do prefeito municipal, do gestor municipal. Pelo contrário, é uma estratégia séria de política pública que visa, no final das contas, melhorar a qualidade de vida da população. Na verdade, esses valores farão diferença para uma gestão adequada, farão diferença para um desenvolvimento de uma política pública que possa garantir que a cidade, garantir que os municípios, de fato, consigam dar um tratamento diferenciado e adequado, que é o que a lei exige. Então, nós esperamos e apoiamos para que os municípios busquem esclarecer e estabelecer projetos de leis que garantam, de fato, a implementação dessas taxas em todo o país. Secretário, ainda qual é a visão, né, do que vocês têm através da ASEMAI sobre esse assunto? Querendo ou não, a gente sabe que também seria assim, no caso de benefícios, mas ainda é uma taxa. Como que vocês veem, então, o assunto? Dada a importância do tema, do tratamento adequado de resíduos para as nossas cidades, para os estados e para o país, a ASEMAI, em nome da sustentabilidade desses serviços, defende a criação de taxas, por entender que elas são fundamentais para alavancar as melhorias nos serviços. É preciso ter claro que o município ele está na ponta, ele está na operação direta dos serviços e ele precisa ter essa alternativa de investimento. Caso contrário, ele verá o seu patrimônio público sucateado e não vai conseguir prestar um serviço de boa qualidade. É preciso provocar o debate, é preciso encontrar alternativas, mas é preciso entender que a taxa de lixo não é um capricho, que a taxa de lixo não é porque o gestor quer aumentar imposto, que a taxa de lixo é uma realidade que precisa ser encarada, que precisa ser enfrentada e que precisa ser estabelecida em cada cidade desse país. No caso, secretário, como a ASEMAI está trabalhando esse assunto, discutindo com os municípios? A ASEMAI vem orientando há muito tempo para que os municípios, de fato, implementem efetivamente aquilo que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para isso, tanto no processo de aprovação da lei, quando a ASEMAI teve uma atuação decisiva, nesse momento também estamos acompanhando a revisão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, além das capacitações que fazemos, no próximo congresso nosso, que vai ser realizado na cidade de Campinas, São Paulo, nos dias 19 a 22 de junho, além de painéis e mesas redondas sobre o tema, nós vamos ter uma oficina que vai tratar especificamente da necessidade de como se estruturar taxas para a questão dos resíduos sólidos.
Vejam, essas são questões importantes, são ideias que nós temos para que fomentar o debate, para fazer com que os nossos gestores públicos, os prefeitos, tenham condições de fazer esse debate com a Câmara Municipal de Vereadores, fazer esse debate com a população para mostrar a importância de uma gestão adequada, e o que garante essa gestão adequada, de fato, é a implementação dessa taxa. Secretário, no caso nós estamos falando de uma discussão que vai passar aqui pela Câmara Municipal, o próprio prefeito acredito que vai mandar isso para a Câmara. Qual o tipo de orientação que a SEMAI tem colocado? Sim, existe. E nessa direção, o primeiro passo que nós observamos é que o município deve realizar um diagnóstico técnico-financeiro para checar de fato a capacidade de investimento do serviço municipal. Também é importante intercâmbios de experiências com outros municípios que já adotaram a taxa de lixo, buscando conhecer os aspectos jurídicos e operacionais que esses estão utilizando. Feito isso, o município já pode começar a estruturar o projeto que aponte a necessidade e os benefícios da implementação dessa taxa. A SEMAI, contudo, está à disposição, é claro, para orientar esse processo, trazendo segurança jurídica, segurança técnica para ser implementado. Contudo, como nós já sabemos, o município de Jaboticabal já fez a sua parte, já realizou o diagnóstico técnico, já realizou o diagnóstico financeiro, já elaborou o seu plano municipal de saneamento. O que se espera agora, que é de posse tudo isso, que haja de fato um entendimento dos nossos nobres vereadores e também da população da necessidade dessa implantação para garantir o futuro de toda essa população. Eu quero agradecer a participação aí do advogado e secretário executivo da SEMAI, o senhor Francisco Lopes, trazendo um pouco de informação do que a SEMAI tem orientado aí os municípios. Renata? O César e população, né? Você viu que ele fala que nós somos o 5º maior produtor de resíduo sólido, de lixo. Gente, nós somos um país tão rico e tão pobre ao mesmo tempo, que nós somos um país muito grande e muito desigual. E ao mesmo tempo que nós somos tão pobres, nós produzimos muito lixo, há muito desperdício. Esses dias eu estava ouvindo uma propaganda da prefeitura nossa aqui a respeito do lixo reciclado, que nós não reservamos esse lixo reciclado para coleta seletiva. É muito pouco as pessoas que fazem isso. Então nós temos que despertar para isso, porque a parte de saneamento básico está ligado com saúde, o lixo está ligado com saneamento básico e com saúde, tudo uma coisa que engloba, tudo ao mesmo tempo, né? Tudo junto. Então uma coisa leva a outra. Então nós temos que participar disso, nós temos que melhorar a nossa educação de evitarmos jogar muita coisa fora. Como que a gente evita jogar muita coisa fora? Controlando o que nós fazemos na cozinha, né? Vai ter menos desperdício financeiro e vai ter menos lixo lá fora, né? E a gente tem que pensar muito nisso, nesse reciclado, como eu acabei de falar. E sobre a taxa de lixo, infelizmente não é que nós queremos enquanto município, é que vai haver necessidade. Se nós não fizermos essa taxa de lixo, se isso não passar na Câmara, vai trazer um prejuízo muito maior no futuro próximo para nós, porque, como eu falei, está muito ligada à água, vai aumentar a nossa conta de água aí. Se acontecer de nós não conseguirmos equilibrar isso, pode ter um risco muito grande de uma privatização aí do SAEG, né? E isso nós não queremos, nós não podemos. Então nós temos que estar consciente que, infelizmente, é um mal necessário essa taxa de lixo. É uma realidade. Até sábado no programa Cidade em Debate eu recebi aí o professor ex-vereador também, o Amaral, que tem uma docência fantástica sobre o assunto. Sim. E é aquela coisa que a gente diz que é mal necessário, né? E tem que se discutir muito, e a partir do momento que a população souber o valor que ela realmente vai pagar, eu acho que ela vai colocar a questão de custo-benefício. Porque não é uma discussão de governo, é uma discussão de política pública que vai ficar para o município. Exatamente. O que eu quero para mim, para minha cidade, né? Não importa se o ex-prefeito
tentou, se o atual prefeito está tentando, eu tenho que pensar, trazer a problemática para mim. O que eu quero para minha cidade? Né? É necessário? É legítimo? Então, a partir do momento que você começa a pensar no todo, esquece a questão partidária, você vai ver que se aquilo tem direcionamento e tem benefícios para todos, eu acho que a população começa a entender o porquê dessa situação. Bom, exatamente. Agora, não é isso, Renata? Exatamente. É como a gente acabou de dizer, é um mal necessário, infelizmente é um custo que nós vamos ter, que nós vamos tirar do bolso, mas infelizmente é necessário. Com certeza. Tá, então agora são 11h22, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos rapidinho. Você sabe quem vem a Jaboticabal, Renata? Quem? João Carlos Martins. Opa! Nada mais, nada menos que o grande pianista e regente, mas isso é assunto pro Estou sabendo. bloco. Nós voltamos rapidinho. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você. 1210 kHz. Rádio Vida Nova. O Prever sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável, construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou preverjaboticabal.com.br. Prever, Sistema Prever. Rádio Vida Nova. A campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos vai acontecer novamente sábado agora, dia 27 de maio em Jaboticabal. Para proteger, tem que vacinar. A vacina será realizada nos seguintes locais: das 8 às 17 horas, na Praça do Jabuca, no Nova Aparecida, Loja da Coplana, EMEB Paulo Freire, Ciafes 3 e Centro, Praça Joaquim Batista, Praça do Residencial Jaboticabal, EMEB Afonso Tódoro e Escola Professor Antônio José Pedroso. A vacinação é gratuita. Realização: Vigilância de Vetores e Zoonoses e Epidemiologia, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da Unesp. Apoio: Prefeitura de Jaboticabal. Quanto vale a sua segurança? Há 18 anos no mercado, a Estil Equipamentos realiza a venda e manutenção de extintores de incêndio, sinalização de emergência, alarme de incêndio, dentre outros materiais de segurança contra incêndio. Garanta a segurança de seu negócio. Confie em quem há mais de 18 anos está presente em Jaboticabal. Garanta qualidade e eficácia em seus equipamentos. Estil Equipamentos, Rua Sebastião Pedrinho 91, Jardim Botânico. Fone 16 3203 1437. Acesse o novo site da Estil Equipamentos, www.estilequipamentos.com.br. Rádio Vida Nova. Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, Ordem e Progresso. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Onze horas e 26 minutos. Amiga Geisa Carla, Renata Cirati, querido Rádio 20, um dos nomes mais respeitados no cenário musical do Brasil, por seu talento como pianista e regente, João Carlos Martins, fará uma apresentação especial gratuita, aberta ao público com a Orquestra Camerata Baquiana, no dia 3 de junho, sábado, às 20 horas, na Concha Acústica de Jaboticabal. O espetáculo é parte do Circuito CPFL, um projeto do Instituto CPFL que neste ano passará por mais de 85 cidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e Rio Grande do Norte. Tem o apoio da Prefeitura de Jaboticabal e é produzido pela Decolor Produções Culturais. Quem disse que CPFL não promove nada além de luz, né? E às vezes além de taxa excessiva também, né?
Não é isso, Renata? Sem dúvida. Eu estou rindo aqui com o Matheus e com a Geisa também. A hora que você comentou, você sabe quem vai vir aqui? Você falou um pouquinho e não deixou eu falar mais nada, porque tinha que ter o intervalo e eu falo demais, né? Não deixou eu falar. Mas que coisa maravilhosa essa pessoa, esse profissional estar vindo aqui na nossa cidade de Jaboticabal. É um privilégio muito grande mesmo. Ontem eu havia visto a notícia pelo site da prefeitura, né? E eu comentei com meu marido. Falei, olha quem vai vir aqui. Ah, esse eu quero ir. Quer dizer que eu acho que Jaboticabal, em peso, deve prestigiar esse evento, porque é um evento muito importante para nós estarmos vendo de pertinho essa pessoa, esse profissional que tem uma história, além dessa história de música, ele tem uma história de vida, de superação de vida maravilhosa, né, Tomé? Que é uma coisa extraordinária. Ele era pianista, de pianista ele se tornou maestro devido a problemas de saúde, né? Então, e interferiu justamente aonde? Nas mãos que ele tocava, né? Então, e ele conseguiu, ao invés de ficar quietinho esperando a morte chegar, né? Pensando na bezerra, como dizem, né? Não, ele foi à luta, reverteu o problema, correu atrás. Então, além dessa história maravilhosa de música, nós temos a história de vida dessa pessoa. Vamos prestigiar. E a CPFL não traz só luz, não. Traz outros tipos de luz de graça. Não é tão de graça assim, né? Aproveitando que nós estamos falando de CPFL, tá um imbróglio aí, porque a gente tem muitos amigos advogados, e eu entendo a situação deles, mas não teria problema nenhum. Eu vou tentar trazer um aqui. Porque houve uma cobrança indevida, né, da senhora CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, e as pessoas têm que procurar um advogado para pedir a restituição disso de volta. Então nós temos aqui em Jaboticabal a 6ª subseção, tá? Qualquer munícipe tem direito à restituição. Quem vai poder explicar mais sobre isso vai ser na quinta-feira, que eu estou, né, trazendo aqui um advogado e uma advogada para falar sobre o assunto. Mas você que está me ouvindo agora, independente, pode procurar já o seu advogado de confiança ou vá até a 6ª subseção. Aqui em Jaboticabal, graças a Deus, é munido de grandes profissionais para que você possa impetrar com uma ação para ter o seu direito restituído, tá bom? Exatamente. É direito de todos. Exatamente. Eu já fiz o meu, viu, o César? Tá, já fizemos da nossa casa e do consultório odontológico do meu marido. Perfeito. Porque se nós temos direito, nós temos que recorrer. E só um advogado que pode estar fazendo isso. E nós temos excelentes advogados aqui em Jaboticabal que já está com isso pronto. Assim, você faz o contato com ele e ele já tem tudo organizado, é rapidinho, é poucas coisas que você precisa, os documentos necessários, uma conta de energia desse ano, agora, do começo do ano, e ele entra, vai demorar um pouquinho, é claro, mas não tem problema nenhum, você está ali aguardando, a hora que chegar o teu dinheiro, que é seu, você vai fazer alguma coisinha boa com ele, né? Com certeza. O único que não vai poder pedir restituição é o Matheus. Por quê? Não tem energia. Faltou energia. Bom, Renata, a Rádio Vida Nova está trazendo aí, né, a fala. Eu digo que a importância da participação dos senhores vereadores, mas eu tenho dado ênfase aqui na Rotativa Sonora no ápice do trabalho do vereador. Ou seja, o vereador trabalha, vereador 24 horas, tem as suas atribuições, mas é no uso da tribuna, no dia da sessão, que ele presta conta praticamente e discute ali com seus pares os assuntos pertinentes que ele tem trabalhado, né? Correto. E para tanto, nós estamos abrindo espaço aqui, né, em Rotativa Sonora, trazendo a fala deles na sessão, tá ok? Certo. Quero que a população entenda isso, que às vezes ela vai escutar, ele não está ao vivo, e sim é a fala do vereador de uso da tribuna na sessão. E na última sessão, hoje nós traremos então o vereador Samuel Cunha, que a partir de agora passa a falar aqui em Rotativa Sonoras. É com você, Samuel. Queria começar em rápidas palavras, porque eu tenho um assunto um pouquinho mais extenso na sequência. Sexta-feira nós começamos as reuniões sobre as discussões e as ideias ainda do plano diretor, das mudanças necessárias do plano diretor na CIAJ. O Arthur conduziu de uma forma muito inteligente a reunião rápida. Muitas reuniões ainda serão feitas, porque nós que temos que modificar e atualizar o plano diretor é fato, né? Rever algumas coisas,
e aos poucos, eu acho que reuniões rápidas, objetivas, para que ouça a população, os interessados, as entidades. Então, sexta-feira, nós começamos essa discussão e combinamos de todas as sextas-feiras, das 8 às 9. Fica aí o convite a todos, em que pese talvez chegue, talvez acho que ele vai mandar o convite a todos, mas caso contrário, fica aí toda sexta-feira na Ciaja, das 8 às 9. O próximo tema para sexta agora é trânsito e mobilidade urbana. Eu acho que isso é importante. Fala das visitas dos bairros, vocês podem acompanhar nas redes sociais. As minhas visitas, tenho tentado acompanhar de perto, né, as necessidades e passado ao executivo, que na medida do possível, dentro das suas possibilidades, tem atendido e tem feito os trabalhos. E agora eu dou uma ênfase maior, senhor presidente. Eu estive visitando o nosso TG 02018 na sexta-feira, na sexta-feira, gravei um vídeo que postei hoje. As estruturas do tiro de guerra, uma estrutura antiga, lógico, e elas estão bem precárias. Bem precárias. Vocês vão poder ver aí no Facebook. As paredes todas rachadas, o alicerce comprometido, uma das peças do telhado a poucos centímetros de cair. Ainda eu brinquei com o sargento Nalon, questão de tempo isso aqui cair na cabeça de vocês. Mas entendo que uma reforma para um salão tão antigo, uma estrutura de barro ainda, para mexer em alicerce, claro que eu não sou perito no assunto, mas talvez o seu João pudesse falar com mais propriedade disso, nessa questão estrutural. Não sei se suportaria vir com aquele macaco embaixo do alicerce, colocar para calçar novamente. Os rachos são muito intensos, são muito grandes e causando um certo receio para os nossos atiradores, para quem ali desenvolve o seu trabalho. E um trabalho um pouco custoso também, eu acho, se for pegar para fazer da forma correta que tem que ser feito. Mas nada impossível, claro que nós precisaríamos buscar parceiros. A prefeitura não teria condições de assumir essa responsabilidade. Mas nós estamos falando de uma organização militar centenária, que merece todo o nosso respeito, merece todo o nosso carinho. E eu lancei aí, fiz uma indicação ao prefeito municipal, para que monte aí vem o que eu ia expor, para que monte uma comissão de estudos. Entendam bem, uma comissão de estudos não é uma decisão definitiva, porque eu entendo que várias partes precisam ser ouvidas, mas uma comissão de estudos para ver a viabilidade de resgatarmos uma ideia que foi lançada mais ou menos uns 3 anos atrás e acabou caindo no esquecimento aí, umas pessoas a favor, outras contra, que é normal, mas nós não tivemos o interesse, talvez, que deveria ter tido, de prosseguir a ideia, prosseguir a discussão, e depois chegar num consenso, que é a ida do TG 02018, as suas dependências, ao Centro Esportivo Antônio Mona. Por que eu defendo essa ideia? Vamos lá, senhor presidente, eu vou contar um fato aqui interessante. Em 1998, há quase 20 anos, foi a minha primeira convocação à seleção de basquete. E nós estamos num torneio em São Leopoldo, Grande Porto Alegre. Sabe onde nós treinamos? No tiro de guerra de lá. Sabe onde nós ficamos alojados? No tiro de guerra de lá. Sabe onde nós fazíamos as nossas refeições? Lá. Nós acordávamos de manhã, ia para o ginásio treinar. Sabe quem estava fazendo caminhada na pista de atletismo preto do TG? A comunidade. Há quase 20 anos atrás. Olha como nós paramos. E na época, quando foi ventilada essa ideia, algumas pessoas que foram contrárias, isso é normal, disseram o seguinte: mas aí
vira uma área militar, a comunidade não pode usar. Aí fica uma pergunta, a comunidade usa o Mônaco quando? Faz 738 anos que a comunidade não usa o Mônaco. Porque divide o espaço com, infelizmente, com cheirador de cocaína. A pessoa não tem a tranquilidade de estacionar o carro, porque pode ser roubado. Não vai com o relógio, porque pode ser assaltado. A última vez que o Mônaco foi usado com dignidade foi em 2008, quando nós sediamos aqui Jori, em maio, e Jogos Regionais em junho. Em menos de 6 meses, estou falando porque eu era professor da rede, Um minuto, na verdade. 1 minuto? Ixi, tem muita coisa. Professor da rede, e aquilo a gente via o Mônaco sendo deteriorado tempo a tempo. Então, fica aí a minha indicação. A população, conversei com o sargento. Ali nós poderemos usar a estrutura da malha, que ainda não foi, que continua, não foi derrubada. Sobe as paredes, ali pronto, já seria a forma das instruções, as aulas. Possibilidades. Tudo isso são possibilidades. Jamais o tiro deixaria de trabalhar com a comunidade. Claro que a partir de agora seria com organização. Simples, organização. Olha a segurança de eu chegar e fazer a minha atividade física sabendo que o meu celular não vai ser roubado, que o meu carro não vai ser riscado. Simples, ter uma carteirinha, um controle. Sendo que a quadra do tiro de guerra tem pessoas que jogam bola lá. Então como que a comunidade, como que a população? O tiro não vai afastar a população. Já foi reformado o Mônaco algumas vezes, agora está nesse processo de reforma. Se não colocar a vigia é muito grande, é uma economia para a prefeitura, porque o próprio tiro faz a vigia. Claro, no período de férias a prefeitura teria que demandar só no período noturno. Então fica aí o meu registro para análise do prefeito. A hora que ele pegar a indicação, vou também me colocar à disposição para que monte essa comissão e a gente discuta. O importante é, relatei um fato que aconteceu comigo. Há quase 20 anos a população já usava. Agora, afastar a comunidade do Mônaco, infelizmente, isso eu, enquanto gestor do esporte, durante 4 anos, assumo a minha inoperância também. De não ter conseguido colocar o Mônaco em pé como merece. Tá? Não vamos tapar o sol com a peneira aqui e falar que não. Também assumo a minha inoperância. Não conseguimos. Quem sabe essa ideia traria hoje, comunidade infelizmente não usa o Centro Esportivo Antônio Mônaco. A equipe de atletismo usa, mas eu tenho certeza que com um pouco de esforço, o Antônio Mônaco vai ser usado novamente para comunidade, lazer, prática esportiva, dentro de organização. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, uma ótima semana, fique com Deus. 11h31. Eu acho que cabe algumas vertentes de comentários nesse assunto. Renata, sim. É importante, né? Eu falo que outro dia eu mandei uma mensagem, para quem não sabe, eu mandei uma mensagem para a Renata e disse o seguinte: você pegou o espírito do programa. O que significa isso? Qual que é a abertura da reflexão após a notícia, né? Desde o começo eu disse, nós estamos ainda em adaptação e eu fiz o convite, né, logo que terminou a eleição, no início do ano, tomaram-se posses, eu fui fazendo o convite. Por exemplo, no último pleito eleitoral nós tivemos aí, né, os candidatos. Nós tivemos a Renata Firati, nós tivemos o Júnior De Vito, me ajuda aí, Renata, a Miriam Bacarin, o Emerson e o Ori. Perfeito, 5 candidaturas, todos foram convidados a participar de rotativa sonora. Mas qual que é o intuito disso? Segundo turno, revanchismo,
comparação de forma alguma, até porque eu não vou deixar isso acontecer. Sim. Não é o perfil da emissora e não é o objetivo do programa. Mas então qual é o objetivo? É isso que a Renata, o professor João Roberto, né, o De Vito começou, mas por dificuldades ele não pediu um tempo para voltar a participar. O professor Emerson pediu por questão das aulas dele, ele no momento não pode participar, e a Miriam Bacarin em função, né, do compromisso que ela tem aí frente ao Fórum Municipal. E como o João Roberto continuou, a Andréia delegada também. Né? Isso, a doutora Andréia também. Por que disso? Né? Para que vocês possam trazer nos seus comentários a experiência. E aí junta com a atual administração, com o trabalho dos novos vereadores, juntando com a experiência, qual é o nosso objetivo? O ouvinte. Sim. Que ele se municie ao máximo de informação para que ele possa refletir, criar o hábito de ouvir, refletir e aí sim formar a opinião dele sobre o assunto. Por que eu falei tudo isso? Porque na fala do vereador Samuel Cunha, o Samuel que já foi aí coordenador da terceira idade, sim, esteve como presidente da FAI, agora está acumulando uma experiência de legislador, de vereador, né, como eu tive oportunidade, como a Renata teve oportunidade e tantos outros que estão nos acompanhando. É nesse sentido de fazer com que aquela experiência que você teve com a atual providência de quem está no cargo nesse momento, a gente possa colaborar para que a gente erre o menos possível. Samuel, né, teve uma humildade aí que eu percebi na fala dele, olha, eu estive lá e não consegui. Sim. É demérito? Ou é humildade? Ou é consciência? Aí cada um vai analisar da forma que quiser. Mas mostrando que pela experiência que ele teve, olha, o tiro de guerra, 20 anos atrás, quando eu fui convocado em tal cidade, a gente fazia o treinamento lá. Por que não fazer aqui? Né? Por que esse contraditório, às vezes, de não se levar para lá? Então, isso é o quê? Isso é a importância desse formato, né, que a gente está trazendo aqui para a Rotativa Sonora, para levar junto com todos essas experiências, para que a população possa receber o máximo de informação. E quando eu mandei aquele recado para a Renata, era isso. A Renata, ela pegou o espírito do programa, como a doutora Andréia, como o professor João Roberto e tantos outros que estão participando, que é o seguinte, a Renata, hoje, com a experiência que ela teve frente à secretaria, ela não está fazendo comparação. Quando ela faz o comentário, o que ela faz? Ela alimenta a população com informação. Então, com esse espírito, eu tenho recebido, viu, Renata, muitos WhatsApps e na rua, às vezes, conversando com o pessoal, falou, olha, estou adorando esse novo formato. Então, parabéns a todos. Queria que você comentasse também, Renata. Obrigada, César. Eu fico muito feliz por você estar dizendo isso e pela população que também nos procura e comenta sobre isso. É muito importante. Na época da campanha, eu me lembro que algumas pessoas perguntavam assim, mas você nunca foi vereadora, está querendo ser prefeita? É claro que é um cargo muito importante, o cargo mais importante que tem aqui é o chefe do executivo, né? E eu falo uma coisa, essa experiência que eu tive na prefeitura como secretária de saúde, como chefe de gabinete anteriormente, nos enriquece tanto. Eu sou muito grata ao ex-prefeito Raul por ter me trazido para essa secretaria de saúde, porque é uma experiência tão grande, profissional e pessoal, que isso não tira da gente. Porque é muito fácil nós falarmos, quando a gente não tem conhecimento, quando nós somos ignorantes nesse sentido, nós não temos esse conhecimento, é muito fácil falar, o prefeito está fazendo isso errado, aquele secretário está fazendo aquilo errado. É claro que eles fazem coisas erradas mesmo, a gente sabe, todos nós fazemos o tempo todo coisas certas e coisas erradas, mas muitas vezes a gente acusa sem saber como que faz, que as coisas são muito morosas na prefeitura. A gente fala, mas por que não fez isso? Uma coisa tão simples. Infelizmente, algumas vezes é por falta de vontade. Mas na maioria das vezes, as coisas nas prefeituras são muito morosas, são muito difíceis. Então, se não tiver a boa vontade e a capacidade de fazer, a gente não consegue fazer. E a respeito do vereador Samuel, eu gosto muito do vereador Samuel como vereador, como pessoa, como profissional. Nós ficamos juntos na gestão passada, 4 anos juntos, em reuniões, em eventos, trabalhando juntos. E eu sei da capacidade desse menino. Eu posso dizer menino porque ele é muito jovem, mas da capacidade, da boa vontade que ele tem em melhorar. E na humildade, como você disse.
ele sabe o que está falando, porque seria muito fácil. Infelizmente, a gente tem que falar assim, o César, alguns vereadores vão até a UPA, vão até algum lugar e falam, não, deveria ter feito isso, fazer aquilo. E não é fácil. E o Samuel sabe, porque ele viveu na pele, dentro de uma prefeitura. Então, ele tem noção da coisa, sim. E a gente fica muito feliz pelo trabalho que ele está fazendo aqui em Jaboticabal. Com certeza. E vai ter discernimento na hora de fazer a cobrança, sabendo das dificuldades que uma administração passa, como ele passou também, né? Exatamente. Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos rapidinho. Não fique ligadinho aí, não saia daí. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você. 1210 kHz. Rádio Vida Nova. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal, o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A CIAJA está preparada para dar total apoio a você, comerciante, empresário ou produtor rural de Jaboticabal que acredita e investe em nosso município. A CIAJA, a força da nossa união. Rua São Sebastião 179, fone 3202-8625. Associação Comercial, Industrial e de Agronegócio de Jaboticabal. Sonzão, 3 lojas para melhor servi-lo, sendo uma loja de departamentos localizada na Rua Rui Barbosa, número 629, onde você vai encontrar artigos para presentes, ferramentas, brinquedos, utilidades domésticas, materiais escolares, arranjos de flores, materiais para limpeza, produtos para higiene pessoal. Sonzão, ou hipermercado em variedades. E mais 2 lojas Sonzão Eletrônicos, localizada uma na Praça Dom Assis, número 130, e uma na Rua Rui Barbosa, número 648, aonde você vai comprar CDs, aparelhos celulares, DVDs, aparelhos telefônicos, videogames, rádios portáteis e automotivos, ventiladores e acessórios para computadores e videogames. Loja Sonzão, agora com um novo departamento de roupas, Geimar. Fique sempre na moda com lindos vestidos, calças, blusas, bolsas e acessórios. Corra até as lojas Sonzão. 2 lojas na Rua Rui Barbosa, número 629 e outra no 648, com os telefones 3203-9935 e 3204-1230 e outra na Praça Dom Assis, número 130, com o telefone 3202-1215. Rádio Vida Nova. O Prevê sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejaboticabal.com.br. Sistema Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. E aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474. Telefone 3203-3423. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 19 horas. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Rádio Vida Nova. Docinho, docinho. Ai, ai, ai. Sabia que aqui em Jaboticabal tem a pessoa certa para confeccionar os doces para a sua festa? Docinhos de brigadeiro, beijinho, bicho de pé, casadinho, olho de sogra, camafeu, pão de mel, bombom de leite condensado com cereja e bombom de nozes, frutinha de parafina à base de beijinho de diversos formatos, bombons com vários recheios, leite ninho, trufa, marshmallow, cereja, licor e coco. E tem mais, a deliciosa palha italiana. Faça já sua encomenda no telefone 3203-5844. Jaboticabal continua unido contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, zika vírus, febre amarela e chikungunya. A luta não pode parar. Vamos eliminar a água parada para evitar os criadouros. Tampe bem a caixa de água, não deixe
água acumulada nas calhas e em ralos entupidos. Guarde as garrafas de boca para baixo, elimine as poças e tampe bem os potes, filtros e reservatórios. Mantenha pneus e outros objetos em lugares cobertos e não jogue lixo em terrenos baldios. Todos os dias é dia de eliminar os focos dos mosquitos Aedes aegypti. Participe dessa luta. Prefeitura de Jaboticabal. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Onze horas e 52 minutos. E relatório da reforma trabalhista deve ser apresentado nesta terça-feira, portanto hoje, afirma relator. Com a colaboração de Cristiano Carlos, a reportagem Bruna Goulart. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, relator da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, afirmou na tarde desta segunda-feira que vai apresentar o seu parecer final sobre o texto do projeto nesta terça-feira. O objetivo é que o texto seja votado na comissão já na semana que vem. Para o senador, a crise política que o governo Temer atravessa não pode paralisar as pautas de interesse da população no Congresso Nacional. A crise institucional que vive o governo, ela é uma crise brutal. Nenhum de nós pode ou deve desconsiderar a profundidade dessa crise. Agora, a avaliação feita é que a gente também não deve e não pode ficar de braços cruzados. Nós temos um trabalho a fazer aqui. Existem temas que interessam ao governo e existem temas que interessam ao país. Na avaliação do senador Assir Gurcax, do PDT de Rondônia, a situação política do país é preocupante e desanimadora. No entanto, o parlamentar entende que, frente à gravidade da crise econômica, os debates não podem ser paralisados. Mas o fato é que o Brasil não pode parar. Nós temos que continuar trabalhando, tem ações importantes no Congresso Nacional, tem medidas provisórias importantes para serem analisadas, reformas para serem debatidas e também votadas. Se vai aprovar ou não, não sei. Mas nós precisamos continuar o trabalho. Depois que a delação premiada dos executivos da JBS Friboi veio à tona na semana passada, a tramitação da reforma trabalhista estava paralisada no Senado. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, lembra, no entanto, que o calendário do Congresso Nacional deve ser independente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Congresso não deve esperar, né? O Congresso não tem que manter o mesmo calendário do Supremo. Tem que atuar. O Legislativo é independente. Há aqui propostas que podem continuar sendo discutidas e deliberadas. Além de passar por análise na Comissão de Assuntos Econômicas, o texto da reforma trabalhista precisa ser aprovado ainda na Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a votação no plenário do Senado. Com a colaboração de Cristiano Carlos, reportagem Bruna Goulart. 11 horas e 54 minutos. Geisa, só uma errata aqui. A reunião de hoje não é a reunião com o secretário de Esporte na FIAJA, tá bom? E essa sim será dia 23 de junho. Essa reunião de hoje é uma outra reunião interna da diretoria, tá? Feito a errata aí, a do secretário, nós vamos trazer futuramente, tá bom? Agora são exatamente 11 horas e 55 minutos e prefeituras vão receber cartilhas do programa de alimentação escolar. A reportagem é de Cíntia Moreira. As prefeituras de todo o Brasil passarão a receber a cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI, de forma impressa. Antes, o documento só estava disponível pela internet. Este é um resultado de uma parceria do Tribunal de Contas da União, o TCU, e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O orçamento do PENAI teve um incremento entre 2016 e 2017, subindo de 3,6 bilhões para 4,15 bilhões de reais. É o que explica o secretário de Controle Externo da Educação, Cultura e Desporto do TCU, Ismar Barbosa Cruz. O orçamento do programa no plano federal teve um incremento em 2017, portanto, mais de 4 bilhões de reais serão transferidos do governo federal a estados e municípios para a execução desse programa. Importante dizer que essa parte, ou essa parcela dos recursos, corresponde à contribuição, à participação da União no programa, que deve ser complementada com recursos
de origem estadual ou municipal. Este programa tem um conjunto de regras que visa propiciar ao aluno uma alimentação de qualidade que respeite a cultura e hábitos locais. Portanto, de todo o volume que é repassado pelo governo federal a estados e municípios, 30% deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar, como explica a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Karine Silva dos Santos. O Programa Nacional da Alimentação Escolar, ele perpassa necessariamente pelo eixo da segurança alimentar e nutricional. Por isso nós trabalhamos com uma diretriz muito importante, que é a obrigatoriedade da aquisição da agricultura familiar. A alimentação saudável e adequada, ela compreende o uso de alimentos variados, são alimentos prioritariamente orgânicos, livres de agrotóxicos e que respeitem as características locais, né? As características inclusive da cultura e os hábitos tradicionais daquela região. O programa atende 5.570 municípios dos 26 estados, mais o DF, e 54 milhões de refeições são distribuídas diariamente. Mais de 80 mil conselheiros de alimentação atuam em todo o Brasil para fiscalizar a correta aplicação do dinheiro repassado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Reportagem, Cíntia Moreira. 11h58. Olha, está acontecendo aqui em Jaboticabal, né, na delegacia principal e também a partir das 14 horas na delegacia da mulher, a correição ordinária periódica referente ao primeiro semestre do corrente exercício. Se faz presente na cidade de Jaboticabal o Dr. Cláudio José Ottoboni, ele que é delegado seccional de polícia de Sertãozinho, da qual Jaboticabal corresponde. E na oportunidade, agora pela manhã, o nosso colaborador, o repórter Rogério Constantino, esteve na delegacia principal do município e falou, né, com o delegado aqui de Jaboticabal, Dr. Oswaldo, e também falou com o delegado seccional, Dr. Cláudio José Ottoboni. Vamos então à participação do Rogério Constantino. Bom dia também a todos os nossos amigos ouvintes. Olha, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia do município, onde nós estamos aqui com o Dr. Oswaldo José da Silva, nós estamos também com o delegado seccional de Polícia de Sertãozinho, o Dr. Cláudio Ottoboni, nós vamos estar falando com ele inclusive está fazendo a correição ordinária, mas o Dr. Oswaldo, nesse instante, fala aos nossos amigos ouvintes, doutor, qual o objetivo, principalmente, dessa visita e também, a gente até estava comentando isso aqui em off, os índices de Jaboticabal. A gente tem um certo grau até de insegurança, mas nós não temos nada, perto da nossa região, nós temos até uma tranquilidade em Jaboticabal, doutor. Pois é, todos os anos nós temos a satisfação de receber o delegado seccional Sertãozinho em visita à nossa unidade policial, né, e na oportunidade em que é aberta para a população a oportunidade para fazer sugestões ou reclamações a respeito do serviço policial desenvolvido no município. E nessa data, nós estamos recebendo o Dr. Cláudio Ottoboni para a realização da primeira correção correspondente ao primeiro semestre de 2017. Eu acredito que nós estamos desenvolvendo um trabalho a contento, apesar de alguns problemas naturais em decorrência do trabalho, mas as atividades de polícia judiciária estão se desenvolvendo de tal forma que nós temos o controle de tudo que ocorre no município. Salvo algumas exceções, principalmente relacionadas ao roubo, que é o que mais se destaca, que mais afeta a população, mas nós temos adotado providências para identificar as pessoas envolvidas e para colocá-las à disposição do Poder Judiciário para julgamento. O que mais evidencia aqui em Jaboticabal, que nós temos observado, são os roubos de celulares, né, como pelo noticiário da imprensa regional, nós temos visto aí que todas as cidades da região têm aumentado esse tipo de crime. E aqui em Jaboticabal nós temos adotado algumas providências e estamos tendo sucesso no nosso trabalho. Bom, doutor, o ano passado nós tivemos aí um pouco, assim, vamos dizer, explodiu o número de casos de homicídios. Esse ano, a gente, 5 primeiros meses do ano, já deu uma acalmada, já deu uma tranquilizada, né? Mas a polícia também, ela, na maioria dos casos, conseguiram ser resolvidos, né, doutor? A maioria dos casos, contra os policiais de andamento, com os autores já identificados, e agora nós estamos dando prioridade nas investigações para que seja rapidamente colocada à disposição do judiciário a pessoa envolvida nessas atividades. Muito bem, nós falamos aí com o Dr. Oswaldo José da Silva, agora o Dr. Cláudio Ottoboni também vai estar falando com os nossos amigos ouvintes, né, sobre essa correção ordinária e também aí sobre os casos que aconteceram e sobre essa correção ordinária. Doutor, bom dia. Bom dia.
Eu gostaria que o senhor falasse qual o objetivo hoje dessa correção. Essa correção é regulamentar, né? Nós fazemos 2 visitas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, em todas as unidades policiais que compõem a área da seccional sede de Sertãozinho. Certo. Doutor, como o senhor avalia hoje Jaboticabal e também a nossa região? Gostaria que o senhor fizesse uma análise aí, porque a gente vê que, eu acho que no geral, houve um aumento no índice de criminalidade, principalmente roubos, mas como o senhor avalia isso em termos regional e em termos de Jaboticabal? Dentro dos parâmetros que a gente verifica nas estatísticas, a nossa região, Jaboticabal, Sertãozinho e demais cidades, elas estão com os índices estabilizados. Algumas um pouco mais, algumas um pouco menos, mas dentro do controle. Certo. Qual o principal tipo de crime que o senhor visualiza que tem que ser combatido, que seria a prioridade hoje? O que impacta as estatísticas criminais hoje são furtos de pequenos valores, principalmente de celulares. Não raro a gente verifica nas ruas as pessoas com os celulares nas mãos, manipulando, passando mensagens, recebendo mensagens, ouvindo música, etc., o que atrai as pessoas de má intenção. Certo. Doutor, bom, eu acho que isso daí, o principal, assalto. Alguma forma que a polícia, a gente sabe que esse caso cabe mais, depois a Polícia Civil, cabe mais a investigação, mas mesmo assim, o que o senhor aconselharia hoje, comerciante, principalmente comerciante, né, que tem sido aí as principais vítimas, principalmente no caso de motos, os caras vêm, roubam, né? Tem algum conselho, tem alguma dica que o senhor daria como delegado? Sim, todo cuidado é pouco, né? Mas alguns conselhos, por exemplo, você transitando em trânsito, altas horas da noite, não estacionar em locais ermos, não andar sozinho, se não for possível, parando no semáforo, sempre mantendo uma certa distância e nunca próximo às calçadas, para ter uma área de escape, perceber quem vai à sua frente, quem vai às suas costas, sempre observar e tomar os devidos cuidados. Certo. Doutor, aqui em termos de Jaboticabal, nós temos aí 3 delegados, né? Eu acho que a contento, né? Nós temos tido, como eu já até afirmei para o senhor, a gente tem tido aí, perto das outras cidades, até uma tranquilidade relativa, não que esteja tranquilo, mas nós temos aí, os índices ainda continuam aí numa situação não tão alarmante. Mas o que o senhor gostaria de dizer, tem alguma coisa que o senhor gostaria de destacar sobre esse trabalho que está sendo feito aqui? Olha, com relação aos trabalhos, como sempre, a gente já faz esses trabalhos aqui na região, eu particularmente há 8 anos, não temos nada a recomendar com relação a alguma coisa irregular. Tudo está tramitando dentro dos parâmetros legais, normais, dentro da regularidade. A Polícia Civil faz um bom trabalho investigativo, que é a função principal. E com relação à estabilização dos índices e até algumas quedas, eu quero ressaltar também o excelente trabalho da Polícia Militar, que tem envidado esforços no patrulhamento, na prevenção, que é a sua função específica, em particular sob o comando do Capitão Celso, que é um bom policial e de longa data já o conheço e sei da sua boa índole. Muito bem, nós falamos aqui com o delegado seccional, falando sobre a correição ordinária aqui na cidade de Jaboticabal. Agora 12:05, me despeço da bancada de Rotativa Sonora, volto daqui a pouco à 1h comandando o programa Tarde Maior. Renata Cirati, uma boa tarde, César Tomé, uma boa tarde, Matheus Alexandre e todos os ouvintes, uma boa tarde. César, é com você. Muito bem, então nós estamos aqui fazendo um comentário sobre essa correção, lembrando que a partir das 14 horas, né, você que esteja nos ouvindo pode ir até a Delegacia da Mulher, onde você poderá, né, participar, fazer sua sugestão, reclamação, ou seja, você tem a oportunidade de se manifestar sobre os trabalhos da Polícia Civil aqui em Jaboticabal. Ô, Renata, a primeira correção do ano, a gente vê que Jaboticabal, dentro daquilo que é possível, né, nós estamos vendo que a polícia, com o que tem, com aquilo que lhe é oferecido, tem demonstrado, né, um confronto de inteligência, um confronto de trabalho, mas a gente sabe que os agravantes em cima, né, do que vem acontecendo nos casos de polícia são muito maiores do que o efetivo, do que aquilo que pode fazer.
Isso é uma constatação a nível nacional. Quando a gente faz a constatação a nível nacional ou a nível estadual, perante o estado de maior valor, ou seja, o estado mais rico da federação, ainda Jaboticabal ainda consegue manter, vamos deixar bem clara essa reflexão, dentro dos parâmetros, uma eficácia de trabalho, né? César, eu sou suspeita para falar da polícia, eu sempre falo isso, eu sou de família de policiais, né, da polícia militar, meu pai era policial militar, minha irmã é policial militar, então eu sou suspeita para falar. Eu acredito que exista, como em qualquer lugar, como em qualquer empresa, como em qualquer tipo de profissão, as pessoas boas e ruins, né? Isso é normal, é comum, normal não, é comum, infelizmente. Mas eu acredito muito na força da polícia, e na coerência da polícia. A polícia faz o que pode, o que não pode, dentro das condições que eles têm, né? Que é pouco RH, né? Poucos policiais na rua para tanta violência, para tanta coisa ruim que existe, tanto na polícia militar como na polícia civil. Eles fazem muito pelos equipamentos que eles têm, então a gente tem que agradecer a polícia militar e a polícia civil. E aquela velha história, todo mundo, desculpa o termo população, todo mundo mete o pau na polícia, mas quando precisa de alguma coisa, corre atrás de quem? Corre atrás da polícia militar, ligada à parte de violência e tudo mais, né? Então corre atrás da polícia, e tem que correr mesmo. A polícia é muito boa, é muito idônea. A gente tem que acreditar nessas pessoas, nesses profissionais que ganham tão pouco e fazem muito por nós. Tem que acreditar nessas pessoas profissionais. Ô, Renata, vamos abrir um debate nisso, né? Para que a população receba sempre mais informação. Eu vou até dar uma cutucada no sentido de provocar o nosso ouvinte a refletir, né? Certo. A questão da remuneração, não só com a questão da polícia. Eu fico vendo, às vezes, algumas situações. Lógico que lutar por melhorias de salário, de condições de trabalho, isso tem que acontecer sem sombra de dúvida. Sim. Isso é correto? Sim. Mas também não pode ser o gargalo, né? Por exemplo, quando você vai prestar um concurso de professor, você não se informa qual é o seu trabalho, quanto que você vai receber, quanto que você vai ganhar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, não pode ser aquele gargalo. Lógico que nós estamos aqui no comentário generalizado. Agora nós estamos falando a questão da atuação da nossa polícia aqui, que faz brilhantemente. Mas às vezes eu vejo algumas categorias que o foco, né, de direcionamento, de reclamação, ou às vezes até de argumento, é a questão do valor do salário. Então fica uma dica aqui para você que, né, tem aí a sua família, ou você que está nos ouvindo, que vai prestar um concurso, que vai fazer alguma coisa, procure, né, saber o que você vai ter que fazer, o que você vai ter que ganhar. Vamos citar um exemplo aqui. Você amanhã vai optar o seguinte: olha, eu estou vendo aí, eu acho que eu vou montar um carrinho de lanche. Perfeito. Desde a minha infância, eu me recordo, quando a gente ia no baile ali na Mascane, ou ia no Stephanie, a gente saía e ia aonde? Vamos comer um lanche, né? Era uma rotina isso. O que acontece? Se você vai montar um carrinho de lanche, você tem que ter noção que é aquele horário que o outro está se divertindo, você está trabalhando. Sim. Aí, de repente, a pessoa vai, ela presta um concurso, seja qualquer profissão que seja. Eu vou trabalhar na emissora. Perfeito. Eu vou fazer uma parceria aí com a rádio, eu vou gerenciar a emissora. Nossa, mas 3 horas da manhã a rádio cai, eu tenho que correr atrás disso. Mas você não sabia disso? Certo. Você não sabia que às vezes a rádio pode cair por eles motivos, e seja 3 da manhã, 4 da manhã? Quer ver um exemplo? Os nossos colaboradores e os nossos funcionários, a grande maioria chega na sexta-feira às 18 horas, merecidamente, por acordado, né, comigo, aí, enquanto fazendo o gerenciamento, eles se desligam. Eu não posso me desligar. Mas quando eu fiz esse acordo, eu não estava ciente disso? Certo. Eu não estava ciente que no sábado, 18 horas, eu implantei uma missa, tem que ter alguém para colocar? Eu não estava ciente que no domingo, 19 horas, tem que colocar uma missa no ar, tem que ter alguém para colocar? Eu não estava ciente que se essa rádio, se ela se desliga 10 horas, 11 horas da noite, 2 horas... Você sabe, eu quero que a população reflita muito, porque na hora de tomar a decisão, eu vou casar. Perfeito.
Então você sabe que você vai ter que abrir mão, às vezes, do jogo de futebol com os amigos, às vezes você não vai poder mais sair, poder ir no baile com os amigos, você tem que ir com a esposa, você tomou uma decisão. Então, eu acho que é um momento de passar tudo a limpo, de refletir isso também. Sim. O César e população, eu concordo plenamente com você. A gente tem que lutar por melhores salários, por melhores condições de trabalho, nós temos que lutar. Agora, nós não podemos, em hipótese alguma, porque eu ganho pouco ou porque eu não estou satisfeito com o meu horário de trabalho, jogar isso nas costas da população. O exemplo aqui seja da polícia, seja na saúde, seja no jornalismo, na rádio, seja em qualquer coisa. Se você assumiu esse papel, você tem que trabalhar muito bem esse papel. Se eu sou da saúde, como eu sou, se você é da parte de rádio, como você se você assumiu, você tem que trabalhar e trabalhar muito bem para essa população que você assumiu. Agora, se eu não estou satisfeito, agora isso não quer dizer que a gente não possa lutar, que a gente não possa conversar para melhores salários e melhores horários, vamos dizer assim, né, condições de trabalho. Agora, isso não pode deixar respingar na população. Ela não tem nada com isso. Eu não posso, enquanto profissional de saúde, porque eu estou ganhando pouco, ou porque eu estou trabalhando de madrugada, tratar mal aquele cliente, aquele paciente. Isso em hipótese alguma. Eu não estou satisfeita, então eu tenho que sair. Os professores, os policiais, os profissionais de saúde e todo tipo de profissional tem que lutar, mas tem que lutar consciente. A população não pode levar a pior, vamos dizer assim, né? É isso que você está dizendo. Eu concordo plenamente. Eu, enquanto profissional de saúde, eu também não tenho horário. Quantas vezes você, enquanto secretária de saúde, César Tomé, intervindo pelos nossos munícipes, te liguei de domingo à tarde, te liguei à noite, para você poder interferir naquela situação. Você estava secretária e sabia das suas responsabilidades. Exatamente. E sempre atendeu muito bem. Exatamente, porque era de madrugada, a UPA, hospital, a gente tem que atender e atender muito bem. Agora, eu não estou aguentando essa situação, então cai fora. Desculpa o termo, mas cai fora então. Porque você está ali, você tem que atender bem. Tenha a hombridade, né, de tocar a sua vida. Quer dizer, uma coisa, nós recebemos aí através da Lei Áurea, então fomos aforreados, saímos da escravidão. Sim. Só que aí nós saímos da escravidão e ficamos dependentes, né? A coisa que mais me incomodou e me incomoda às vezes no comércio, por isso que me desanimou muito, me desanimou muito, é aquela coisa assim, quando eu escuto um funcionário reclamando objetivamente para a gente melhorar em conjunto, eu sou o primeiro a tomar as dores e tudo mais. Agora, quando a gente vê, né, uma pessoa, um cidadão reclamando, né, e tudo que você faz nunca tá bom, reclamando, esse para mim é o pior dos indivíduos que existe. Por quê? Eu vou ser sincero com você, toda ele vez contamina, na minha vida, né, Tomé? Ele contamina os outros, né? Isso, e toda vez na minha vida, quando eu me deparo com uma situação aonde eu tento, eu falo que são 12 mandamentos, mas eu peguei para mim os 3 pedidos do gênio. Eu aceito cair numa coisa ou a tratar de um assunto 3 vezes, depois eu não aceito mais. Sim. Então, vamos pensar que, olha, mas eu estou nessa empresa, mas eu não estou satisfeito, meu patrão é ruim, os colegas são ruins. Ô, gente, cria vergonha na cara, pede as contas e vai embora. Certo. Para com isso. Para de contaminar todos. Para de contaminar, para de ser o hard da história. Mas por quê? São pessoas dependentes, né? E isso também, isso falo em todas as esferas, isso tem em todo lugar, mas que fica ali contaminando. E assim, por isso que eu sou a favor das reformas, por isso que eu sou a favor de avançar, porque se o sistema que está aí não está dando certo, a gente não tem que ter medo de mudar. E vocês, mulheres, são exemplos disso. Quando vocês inventam de mudar o cabelo, é porque alguma coisa não está boa e vocês querem mudar. Tem que fazer, tem que mudar, tem que progredir, tem que ir para frente, não ter medo de avançar. Porque senão fica essa ladainha, né, décadas e décadas, a mesma ladainha, só que aí fica assim, só bate-papo e nada de ação concreta. Isso me decepciona e me desmotiva, viu? Ô, Tomé, é igual o caso de greve. Eu não sou contra a greve, mas eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com a greve. Eu sei que em muitos casos que os profissionais chegam a fazer greve porque estão no limites, mas tem muitos casos que não é bem assim.
Então aí nós estamos com quase 14 milhões de desempregados. Será que é momento de eu fazer greve nesse momento tão difícil? Ah, mas tem tanta roubalheira, a gente tem que fazer greve. Cuidado, gente, muito cuidado. É muito desempregado. Eu acho que a gente tem que lutar sim. Se não tiver outra forma, tem que se fazer greve. Eu tenho muito cuidado com esse negócio de greve. Mas cuidado, se você está ganhando mal, se você não está satisfeito, tem que procurar mudar sim. Mas muito cuidado com quem você leva junto. Porque às vezes você tem condições de fazer essa mudança, mas você leva muita gente junto que não tem essa condição e depois se arrepende amargamente. Cuidado. E aí vamos tomando atitude, deixe de ser dependente, né? Comece a pensar com o seu raciocínio, não seja, né, usado como manobra de interesse. Exatamente. E aí aprenda a refletir um pouco mais. Exatamente. Bom, eu quero chamar a atenção aqui, hoje eu liguei no pronto atendimento, tudo dentro da normalidade, dentro do possível, nada que merecemos destacar, na delegacia também, e hoje o que tínhamos para hoje na nossa região, aqueles casos que a gente tem chamado a atenção, o nosso amigo Rogério já trouxe aí a participação do delegado, lembrando que a partir das 14 horas, na delegacia da mulher, a doutora Andréia, delegada, estará também junto com o delegado recebendo aí a população. Era isso que tínhamos para hoje. Renata, mais uma terça-feira, com a graça de Deus, muito obrigado aí por participar com a gente, sempre colaborando aqui com a emissora, e até terça, né, se Deus quiser. Se Deus quiser e se Ele permitir, e vai estar permitindo. Ô César, antes de finalizar aqui, eu gostaria de agradecer o carinho de algumas pessoas que ligam para a gente aqui na rádio, né? O seu Antônio Pereira me ligou pedindo uma orientação, a gente deu, se Deus quiser, ele vai ser feliz aí, né, no que ele precisa. E semana retrasada também eu acabei não agradecendo a dona Eva, a dona Lourdes, que me ligou também. Espero ter colaborado com a orientação, porque muitas vezes a gente não consegue resolver, mas a gente tenta, né? Pelo menos a gente orienta, né? E a gente agradece o carinho dessas pessoas maravilhosas que estão sempre aí falando, olha, eu estou te ouvindo, estou gostando muito. Isso é muito gostoso. E gostaria também de fazer um convite para a população de Jaboticabal. Hoje à noite, na Concha, é um evento do Moura Lacerda, Dança para Todos, às 19h30. E a nossa Olhos da Alma estará lá, neste evento. Então, vamos prestigiar, são várias entidades, aqui de Jaboticabal, fora de Jaboticabal, um evento gostoso da Moura Lacerda. Vamos prestigiar e vamos até lá, estarei lá se Deus quiser. Vamos, Mateus, Geisa, Tomé e toda a população de Jaboticabal. Ô Renata, vamos reforçar esse convite aí, que maravilha. Hoje, que horas? Olha, às 19h30, na Concha Acústica, é um evento já de muitos anos que a Moura Lacerda faz, e a nossa Olhos da Alma vai estar lá junto com várias entidades, como eu disse, de Jaboticabal e também da região. Eu não sei agora falar certinho quais são, mas é um evento grande. Eles sempre fizeram, a Moura Lacerda sempre fez na própria Moura Lacerda. É um convite aberto para a população, mas como lá já estava um pouquinho apertado, porque muita gente vai, eles abriram agora, este ano, na Concha Acústica. Então é hoje, às 19h30, na Concha Acústica. Vamos participar, população? Vamos sim, vamos convocar todo mundo, belíssimo. Tem aí, então, uma atividade. Renata, um abraço a você. Um beijo para o Matheus, para a Geisa, para você, Tomei, para o Rogério, para a Isilda que vem aí e para toda a nossa população de Jaboticabal. Fiquem com Deus. Só lembrando que a Isilda essa semana está aí com as atividades particulares, então essa semana ela não estará conosco. Mas então, um abraço no Carlão, um beijo em você, Renata, todos os nossos ouvintes, obrigado pelo carinho. Eu também vou ficando por aqui. Vem aí mais um rápido comercial, porque daqui a pouquinho o Matheus estará junto com o Alexandre Ferreira, comandando aí o Bola no Barbante, tudo sobre o esporte, é daqui a pouquinho. Um rápido intervalo, eu fico por aqui, mas já Matheus junto com vocês. Um abraço, gente, fiquem todos com Deus. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você. 1210 kHz. Rádio Vida Nova.
Quem foi que disse que você só pode ter um óculos? Você pode ter 1, 2, 10 ou quantos você quiser. Nas Óticas Diniz, você compra um óculos de grau e o seu óculos de sol é por nossa conta. Isso mesmo, nas compras acima de R$ 499, você ganha um lindo óculos solar. Não fique de fora dessa. Aproveite o melhor do verão com óculos de sol das Óticas Diniz. Óticas Diniz, é aqui o seu jeito de ser feliz. Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra. Tem do piso ao teto, tem revestimento e tudo das melhores marcas. E tudo com entrega imediata. É só na Teto, materiais de construção. Atendimento feito pra você. É Teto, materiais de construção. Tá com teto, tá contente, pois quem tem teto tem tudo. Quem com Rádio Vida Nova. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Elija, organização contábil, há mais de 49 anos de existência em Jaboticabal. Oferece aos clientes e parceiros serviços com agilidade e o melhor atendimento. Elija, Avenida Arthur Verri, 581, Nova Jaboticabal. Telefone 3209-7070 ou acesse o site www.elija.com.br. Rádio Vida Nova. Jaboticabal zerou a antiga fila de espera para vagas em creches. Já são 770 novas vagas para nossas crianças. A Prefeitura solucionou o problema das mães que esperavam desde 2015 e irá abrir mais vagas esse ano. É compromisso, é para você. Cuidar da educação é valorizar o futuro que queremos. Acompanhe nosso trabalho no site jaboticabal.sp.gov.br. Prefeitura de Jaboticabal. Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o Supermercado de Beraldini oferece a você tudo isso e muito mais, com completa seção de açougue, padaria e hortifruti, com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas, direto do produtor para a sua mesa. E aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Beraldini, na Avenida Tiradentes, 1474. Telefone 3203-3423. Aberto de segunda a sábado, das 7h30 às 19 horas. Faça suas compras no Supermercado de Beraldini. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Na Rotativa Sonora é hora de falar de esporte. Nas ondas da Vida Nova, bola no barbante. O lance em todos os lances, na vibração da galera, a emoção do gol, o esporte pelo mundo, no Brasil e na região, e as informações do esporte amador de Jaboticabal, no ar, nos 1210 da Rádio Vida Nova, bola, no barbante. Agora 12h25, está no ar mais uma edição de Bola no Barbante. Hoje, terça-feira, 23 de maio de 2017, a apresentação é de Matheus Alexandre. Começa aqui com o esporte de Jaboticabal. Será domingo, dia 28 de maio, a sexta corrida e caminhada pedestres de bairros a ser realizada pela Associação Desportiva e Cultural do bairro Santa Mônica, com largada às 8h30, num percurso de 3 km. Domingo, em Córrego Rico, sexta corrida e caminhada pedestres de bairros a ser realizada no distrito de Córrego Rico. 12h25, tem notícia do tricolor paulista que venceu ontem o Avaí. Que sufoco!
Até onde vai este São Paulo? Que jogo amarrado, achou 2 golzinhos, mas faturou 3 pontos depois de 3 derrotas. Tem notícia do Palmeiras, teve confusão lá no treino do Verdão. Rapaz, a casa tá caindo lá pro Cuca, hein? Será que o Cuca vai dar jeito neste Felipe Melo, que foi aí o pivô de toda a confusão? Ah, sim, tem notícia do Corinthians. Balbuena, zagueirão, aí sentiu lesão, tá de fora de mais um jogo. O Pablo está retornando e o Corinthians de olho no mercado em um zagueiro. Pode ser repatriado o ex-zagueiro Leandro Castan, assim como Anderson Martins. As conversas continuam. Tem notícias e mais notícias com Felipe Esboril dentro de Bola no Barbante. Felipe, é com você. O São Paulo venceu o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Foi nesta segunda-feira, no fechamento da segunda rodada do torneio nacional. O time da capital bateu o Avaí no estádio do Morumbi por 2-0 com gols de Lucas Prato e Luiz Araújo e voltou a vencer após 3 jogos. O São Paulo soube se impor logo nos primeiros minutos, mas como é de costume no Morumbi, levou sustos do adversário. Rogério Ceni no vestiário comemorou esta vitória que estava precisando. A confiança da vitória sempre traz confiança, é sempre importante. Talvez nós poderíamos ter tido um resultado um pouquinho melhor na primeira rodada contra o Cruzeiro, está com 4 pontos hoje, né? Isso pesa um pouco sempre para começar o jogo, tanto que você erra muitos passes simples, né? Bolas que normalmente você não erra, acaba pesando um pouco para o jogador, mas eu sempre digo para eles que a responsabilidade é sempre toda minha, que eles joguem sempre soltos, tranquilos, que nesse quesito qualquer coisa que der errado eu prefiro sempre que fique para minha conta do que para deles. Esta vitória quebrou uma sequência de 3 jogos sem vencer do clube paulista, que voltou a triunfar em casa após quase 1 mês e meio. O último resultado positivo havia sido no dia 8 de abril, na goleada por 5-0 contra o Linense, ainda pelo Campeonato Paulista. Os 3 pontos tiraram o São Paulo da zona de rebaixamento. Agora a equipe é a 11ª colocada com 3 conquistados. Já o Avaí está na 16ª com apenas 1. Logo acima da zona do descenso. Com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Esboril. Nesta terça-feira, o Santos entra em campo pela Copa Libertadores da América. Um pouco mais tranquilo, é verdade, porque a classificação à próxima fase da Libertadores já está praticamente assegurada. Líder do grupo 2 com 9 pontos conquistados, o time do Peixe recebe na Vila Belmiro o Sporting Cristal, que já está eliminado da competição. Uma vitória deixa o Santos na primeira colocação com vantagens nas oitavas de final. Thiago Maia, volante do Santos, fala se o time está cansado da maratona de jogos e da importância de já se jogar com a classificação debaixo do braço. Particularmente eu não cansei muito porque eu não viajei, né, para Bolívia, mas meus companheiros sentiram muito por causa da altitude lá, uma viagem bem chatinha, né, Dorival ainda poupou alguns aí, o Renato, né, e a gente viu que ele estava muito cansado, né. Eu também cansei muito porque eu estava sem jogar. Eu acho que o jogador, para ele ficar com ritmo, ele tem que ter jogos atrás de jogos. Eu fiquei um jogo sem jogar e já estava quase sem o ritmo. Mas graças a Deus a gente saiu com a vitória, é isso que importa. Eu acho que a gente joga com a mesma responsabilidade de se não tivesse classificado, né, ali brigando ainda pela classificação. Eu acho que vai ser um jogo importante, um jogo muito difícil, né, a gente sempre quer ganhar, lógico que a gente nunca quer perder, ainda mais tratando pela lideração do campeonato. Quem também entra em campo pela Copa Libertadores da América nesta terça-feira é a Chapecoense, time comandado pelo técnico Wagner Mancini. Em casa, na Arena Condá, recebe o Zulia. Em campo, o time não terá Luiz Gustavo, que foi suspenso pela Comebol e está fora. Por vias das dúvidas, o Verdão tirou o zagueiro da lista de relacionados para encarar os venezuelanos. Uma vitória também ajuda a classificação da Chapecoense, que é verdade,
não vem bem na Libertadores, está na terceira colocação do grupo 7, mas precisa torcer por uma derrota do Nacional do Uruguai. Com informações da Libertadores da América, Felipe Esboril. O Corinthians confirmou nesta terça-feira que Fabiano Balbuena teve uma lesão muscular na coxa direita. A contusão foi diagnosticada como grau 1, portanto a mais leve entre as 3 classificações para este tipo de problema. O clube não estipulou, porém, um prazo para retorno do paraguaio ao time. A boa notícia é que no fim de semana, diante do Atlético Goianiense, o treinador Fábio Carille já terá o titular Pablo de volta após problema muscular. Sem Balbuena, o jovem Pedro Henrique deve ser mantido na equipe titular. O ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, envolvido e investigado pelo caso Neymar, foi detido nesta terça-feira, acusado de lavagem de dinheiro. O espanhol teria recebido 55 milhões de reais relacionados aos direitos de imagem da seleção brasileira entre 2006 e 2012, período em que Ricardo Teixeira comandou a CBF. Segundo a imprensa espanhola, a empresa de Rosell, Uptrend, teria recebido R$1,5 milhão de reais por cada amistoso da seleção organizado pela entidade máxima do futebol brasileiro. Ainda de acordo com os espanhóis, o catalão e Ricardo Teixeira receberam 51 milhões de reais de uma empresa suíça e desviaram para Andorra. O ex-dirigente do Barcelona foi pego na Operação Remé, organizada em conjunto pela Guarda Civil e Polícia Nacional Espanhola. Buscas vêm sendo feitas em sua residência em Barcelona, em casas e empresas da capital catalã, em Girona e Lleida, além de Andorra. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, Rosell e sua esposa ainda serão transferidos nesta quarta-feira para o quartel da Guarda Civil para passarem a noite. O catalão foi durante anos diretor da Nike no Brasil e negociou com a CBF para que a empresa transformasse em fornecedora de material esportivo da seleção brasileira. E ainda participou da negociação polêmica envolvendo Neymar, Santos e também o pai do jogador. Com informações do futebol internacional, Felipe Esboril. Nick Hayden, piloto da MotoGP, não resistiu ao acidente sofrido na última quarta-feira, quando foi atropelado em um treinamento de ciclismo aqui na Itália e acabou falecendo aos 35 anos na última segunda-feira. A morte do campeão mundial da moto em 2006 foi confirmada pelo Hospital Maurizio Buffalini, onde estava internado. Hayden estava acompanhado de um grupo de ciclistas na cidade de Riccione, na Itália, quando um carro acabou o atropelando. O impacto foi forte e o piloto acabou sendo levado ao hospital da região com traumas no tórax e na cabeça. Nick Hayden entrou para a história da MotoGP ao desbancar Valentino Rossi e se sagrar campeão da categoria da motovelocidade no ano de 2006. Em 2015, rumou para a Superbike, onde guiava pela Honda. Na atual temporada, ocupava a 13ª colocação no campeonato. Ano passado, Nick Hayden, mesmo já não fazendo mais parte da MotoGP, correu em 2 GPs. O piloto substituiu Dani Pedrosa na Austrália e Jack Miller em Aragon. Com informações da MotoGP, Felipe Esboril. 12:34, um giro aí pra você dentro do mundo esportivo aqui em Bola no Barbante. Foi dito aí da Libertadores, hoje tem jogo, rapaz. Ah, sim, foi falado também da contusão aí do Balbuena. Ah, e o que mais? O rolo lá do Barcelona, né? Ah, faltou quem? O Verdão, faltou o Verdão. Ontem teve um rolo no treino, no famoso rachão,
entre Felipe Melo e o preparador físico. Até o momento todos estavam dizendo que foi o preparador físico, aquele mesmo que causou toda aquela confusão na época do Eduardo Batista, junto com o Thiago Maia, que deu um chute, sair aí no soco, enfim, este preparador físico. Até o momento onde estava todo mundo veiculando que foi o preparador físico que caçou rolo. Mas fiquei sabendo que o responsável por toda a confusão foi mais uma vez o volante Felipe Melo, por não concordar com a marcação do preparador Omar. Ele ofendeu, ou seja, o preparador estava marcando o Felipe Melo neste rachão e eles entraram aí numa confusão, o que iniciou aí um baita mal-estar. O Cuca tentou apartar, sabe, o deixa disso, aquela coisa, e também foi desrespeitado pelo jogador. Dentro do vestiário, os ânimos se acalmaram. Ainda assim, o clima ficou ruim, e isso nas vésperas de uma decisão importante na Libertadores. Isso não tira a culpa do preparador físico, que devia dar exemplo e não ficar se envolvendo em confusão toda hora. Este preparador físico aí é o cara, mas eu acho que o Felipe Melo também estava já com ele engasgado, né? Para querer partir para cima. A coisa no Palmeiras, o clima anda tenso, né? Muita estrela por um time só, né? O Cuca vai ter muito trabalho com esse time do Palmeiras para colocar a coisa aí no trilho certo. Perder vestiário, acabou tudo, hein? Cuidado, Cuca, cuidado, hein? Embora o Cuca, quando entrou no Palmeiras, tinha esse fogo aí também e conseguiu apagar. Bom trabalho a você, Cuca, neste Palmeiras, considerado hoje o melhor time aí do Brasil, no papel. Agora 12h37 termina mais uma edição de Bola no Barbante. Voltaremos amanhã com Felipe Esboril, as notícias dos times paulistas e também de Jaboticabal. Um grande abraço. Fiquem agora com as notícias nacionais e também da Igreja Católica com a Rede Milícia Sat. O esporte em todos os lances. Bola no Barbante.